Deputados e senadores tentam aprovar esta noite a proposta que suspende a dívida dos estados. Em troca, eles precisam aderir a um programa de ajuste fiscal. Os governadores dos 3 estados em pior situação financeira, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, vieram hoje a Brasília. Os governadores se reuniram a portas fechadas com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o presidente Michel Temer e mais tarde com o presidente do Senado, Renan Calheiros. A proposta apresentada pelo governo seria um projeto de lei a ser votado pelo Congresso. Poderiam aderir ao chamado regime de recuperação fiscal os estados que estejam com a receita e com um saldo em caixa menores que a dívida acumulada e as despesas obrigatórias. Eles teriam de aumentar a contribuição previdenciária de servidores ativos e inativos para até 14%, rever as regras para a concessão de pensões e reduzir o número de órgãos e empresas públicas. O governo estadual ficaria proibido de contratar novos empréstimos, fazer despesas com publicidade, exceto para saúde e segurança, e os 3 poderes nos estados ficariam proibidos de aumentar a folha de salários e as despesas obrigatórias. A inclusão dos estados no programa seria voluntária e dependeria de autorização das assembleias estaduais e do presidente da República. A análise do pedido de adesão ao regime poderia levar até 3 meses. Nesse período, ficaria suspenso o pagamento das parcelas da dívida com a União. Em contrapartida, o governo federal indicaria bens a serem privatizados nos estados. No caso, por exemplo, de dívidas com a União, o estado tem que oferecer ativos estaduais escolhidos pela União para serem privatizados com a supervisão da Fazenda Nacional. Portanto, o Estado entrega ativos estaduais que serão colocados para a privatização para o abatimento da dívida. Se o Estado descumprisse o acordo, não teria acesso a novos financiamentos e teria de pagar as dívidas com juros originais. O governador responderia por crime de responsabilidade com pena de até 4 anos de prisão. Sem equilíbrio financeiro, nós não podemos atacar as questões sociais que são fundamentais para a sociedade, especialmente para a população mais carenciada e aquela que mais precisa das políticas sociais do poder público. Para nós é uma grande, ainda depende, depois de aprovação dentro da Assembleia Legislativa, de nós mandarmos a nossa lei, pelo menos para adesão, tem 90 dias. É o primeiro prazo para adesão. E nós vamos ao vivo ao Congresso Nacional, onde está o repórter Pedro Henrique Moreira. Pedro, boa noite. Os senadores já aprovaram a medida e será que a Câmara vai fazer o mesmo? Aprova hoje também? Boa noite. Olá, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite para o Osama, boa noite a todos. Olha, é importante explicar primeiro que esse regime de recuperação fiscal teve a tramitação acelerada porque ele foi incluído como uma emenda de um projeto que já estava na pauta do Senado e que trata de renegociação da dívida dos estados. Por isso que ele foi aprovado tão rápido no Senado em poucas horas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pediu a ele empenho para aprovar a proposta hoje também entre os deputados. Só que os deputados ainda estão ocupados, envolvidos com um outro assunto, que é a reforma da Previdência, que a gente vai ver ainda hoje no jornal, com informações do repórter Paulo Leite. Então, o regime fiscal dos estados vai depender aí agora da agenda de votações da Câmara desta noite. E para a gente lembrar rapidamente a origem dessa história toda, é que em 97 a União assumiu uma série de dívidas de estados e municípios que ficaram de pagar essa dívida em 30 anos. E a crise nos estados se deve a essas parcelas de dívida e também à queda da arrecadação por causa da crise econômica e, em alguns casos, por causa do descontrole das contas por parte do governo local. Catiúcia, Osama. Obrigada, Pedro. Boa noite.